Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor. Vamos aqui para mais uma leitura, mais uma meditação diária da Palavra de Deus. Nós paramos aqui a nossa leitura no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 10, no seu versículo de número 10, com o tema A Praga dos Gafanhotos. Lembrando que o livro de Êxodo ele é composto por 1.213 versículos e 40 capítulos. A gente já está aqui no capítulo de número 10. Vamos aí dar continuidade na nossa leitura, na nossa meditação diária. Lembrando, Êxodo capítulo 10, versículo de número 10. Vamos lá. Disse-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as crianças, vede como tendes más intenções. Não será assim agora aí de vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsarão da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que os venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a Saraiva. Estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Tão numeroso foram, que antes desses nunca houve tantos, nem depois deles virão outro assim. Cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a Saraiva. Não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor, o vosso Deus, e contra vós. Agora peço-vos que esta vez ainda perdoes o meu pecado, e que oreis ao Senhor, o vosso Deus, que tire de mim esta morte. Saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nenhum só gafanhoto ficou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Versículo de número 21. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Estendeu Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó mandou chamar a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos, o vosso gado. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também tens de dar em nossas mãos sacrifício de holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Dele havemos de tomar para servir ao Senhor, e até que cheguemos lá não saberemos o que devemos usar para servir ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. Disse Faraó a Moisés: vai-te da minha presença, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto. No dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Capítulo de número 11. A praga sobre os primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre a terra do Egito. Então vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor:
À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu da serva que está detrás do moinho, de todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Contra todos os filhos de Israel, porém, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. Depois disso, eu sairei. Saiu Moisés da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Capítulo de número 12. A Páscoa. Moisés e Arão na terra do Egito. Este mês será para vós o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, toma cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel matará os crepúsculos. Tomarão do sangue e o porão em ambos as batentes e na viga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite com fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça com as pernas, as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis no fogo. Assim os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito. Executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos por sinal nas casas em que estiverdes vendo o sangue. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e o celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis estatuto perpétuo. 7 dias comerás pães sem fermento. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia até o 7º será eliminado de Israel. No primeiro dia e no 7º dia haverá santa assembleia, nenhuma obra fará neles, senão o que cada pessoa houver de comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dias do mês, à tarde comereis pães sem fermento, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra.